Amém? Amém. Todos estão felizes por mais um dia poder estar adorando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu também estou muito feliz com o Senhor. Independente da quantidade de pessoas, a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se faz aqui presente pela primeira vez, pelo nosso pastor. Que Deus nos deu a honra de conhecer. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo nessa caminhada cada dia mais. Em nome de Jesus. Nossos irmãos aqui, né, que acompanham a nossa irmã Nicole, essa guerreira, que Deus continue te abençoando também. Em nome de Jesus. Obreiro Kennedy, irmã Raila, em nome de Jesus, que terá um casamento abençoado. Em nome de Jesus. Que eu creio muito bom nessa festa. Amém? Deus abençoe a irmã Lena que está conosco. Tá bom, Lena? Que Deus continue te fortalecendo, guardando a sua casa, seus filhos, cada dia mais. Amém? E o meu mozão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se eu não tomar cuidado, eu falo, se eu não estudar, essa hora eu olho no mel. Aleluia. Então tem que me alimentar dia após dia, senão eu fico para trás. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus tem algo ainda reservado para os nossos corações. Assim como Ele já está falando, eu creio que Ele vai continuar falando em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 10. Oh, glória. Glória a Deus. Se você que sair de casa nos assistindo, que Deus possa falar muito ao teu coração, como eu creio que Ele já tem falado. Que você possa ter um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 10, versículo de número 38, versículo 37, melhor dizendo, a seguir a Bíblia diz: e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse ao Senhor: não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas com uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora você vai lá no capítulo de número 15. Aleluia. No seu versículo de número 1, e a Bíblia nos diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E quando a acha, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Paz, irmã Inês, tudo bem? Aleluia. Vai Bom sábado declarar, da senhora, que Deus te abençoe. aleluia, grandes histórias que nos inspiram, grandes histórias, aleluia, que nos leva a caminhar, aleluia, com passos ainda mais firmes no centro da vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele estava indo de caminho até a aldeia onde morava Marta e Maria e seu irmão Lázaro. Aleluia. E a Bíblia diz sobre o Kennedy, e quando ele
aleluia, Marta convida Jesus para entrar, e isso é muito maravilhoso, aleluia. Jesus entra, porque Jesus não nega o convite de quem o convida para entrar, aleluia. A Bíblia diz que ele está à porta em todo o tempo e ele bate, e aquele que abre a porta e deixa ele entrar, ele entra, e ele entra não só por entrar, ele entra para estar na mesa, ele entra para comer contigo, ele entra para se relacionar contigo. A palavra do Senhor nos diz que nessa entrada, Jesus ele entra com um único propósito, qual? Aleluia, falar o que ele comporta dentro de si. Jesus ele entra, aleluia, com um único propósito, aleluia, de se relacionar com quem habitava dentro daquela casa. A Bíblia diz que Marta abriu a porta, aleluia, mas Maria sentou-se aos pés de Jesus, aleluia. Então eu aprendo que não só basta abrir a porta para ele entrar, aleluia, se nós não estivermos atentos e dispostos a ouvir aquilo que ele tem para nos declarar. A Bíblia diz que Maria, ela se assenta também. Além de Maria, tinha outra pessoa sentada aos pés de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Marta, ela andava muito afadigada, aleluia, com os deveres, e essa foi o porém de Marta, aleluia. E quantos poréns a gente não tem nos dias de hoje, aleluia. Porém é aquilo que nos impede de realizar tal coisa, aleluia. Quem nunca já disse: olha, o pastor disse que ia na minha casa, porém não veio até hoje, aleluia. O porém é um bloqueio, aleluia, que impede o pastor de chegar na casa, aleluia. O porém era um bloqueio que impedia Marta de estar aos pés de Jesus. Marlene, vamos estar aleluia. Eu te pergunto, qual é o seu porém que te impede não só de estar no sábado, mas todos os dias com o coração inteiro aos pés de Jesus? Aleluia. Nós, aleluia, nos distraímos facilmente. Prova disso, aleluia. Quem aqui cozinha, eu não cozinho, aleluia. Estou mal na cozinha, preciso aprender muito, aleluia. Mas quem aqui já não estava fazendo uma pipoca, aleluia, e começou a mexer no WhatsApp e se entendeu? De repente, a casa já estava incendiada com uma fumaça. Não era nuvem de glória, era nuvem de fogo, aleluia. E se você não corresse, aleluia, algo ruim ia acontecer. Por quê? Por causa de uma simples distração, aleluia. Quem nunca, aleluia, se distraiu conversando com um amigo, de repente passa alguém, aleluia, conhecido, e dá um grito: Pai Senhor, Pai Senhor. Aí você olha, o que eu estava falando mesmo? Já não lembra mais o que estava falando, porque nós somos uma geração que se distrai facilmente, aleluia. E distração não é pecado, aleluia. Distração não é pecado, aleluia. Se distrair com a família não é pecado, aleluia. Assistir um filme não é pecado, aleluia. Jogar um futebol não é pecado, aleluia. Passear, ir para a pizzaria não é pecado, aleluia. Porém, aleluia, se isso me distrai, aleluia, se me impede de estar aos pés do Senhor, aleluia, isso causa uma grande preocupação. E é isso que Jesus queria dizer para Marta: Marta, aleluia, não tem problema nenhum arrumar casa, Marta, não tem problema nenhum ter uma casa organizada, aleluia. Nem eu, nem você gosta de entrar numa casa suja, aleluia. Quando eu e você se depara com uma casa suja, a gente quer passar, aleluia, a gente quer ir embora, porque não é agradável ficar num ambiente sujo, aleluia. Não é ruim limpar a casa de Jesus. Estava querendo dizer para Marta: Marta, não é ruim organizar a casa, aleluia. O problema disso tudo é deixar, aleluia, para organizar a casa, aleluia, e não aproveitar a presença que está aqui dentro, aleluia. E quantas vezes a gente se distrai com tantas coisas que está fora, querido, aleluia, e não aproveita quem está dentro da nossa casa. Jesus estava de passagem, ele não estava ali permanente, aleluia. E quantas vezes Jesus decide passar pela nossa casa e a gente, aleluia, não aproveita a estada dele lá, aleluia. Ele decidiu passar, aleluia, para trazer cura, aleluia. Decidiu passar para curar as feridas, decidiu passar para se relacionar contigo. Ele decidiu passar só para medir mais uma milha, aleluia, porque você já está muito tempo com a água no joelho e ele quer, aleluia, fazer você nadar mais fundo. E ele só passou para estender mais o cordel, aleluia.
Aleluia. Quem era eu? Quem era você há muito tempo atrás, sem Jesus? Aleluia. Um Zé ninguém, mas Jesus entrou. Hoje você é um novo homem. Hoje você é uma nova mulher. Hoje você é um jovem, uma jovem de muito valor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos conta essa passagem tão linda que eu amo, que é a parábola da ovelha perdida. E ele disse: aleluia, quem é o homem que tendo 100 ovelhas, aleluia, quando perde uma, não deixa 99 no deserto para encontrar? E eu amo a palavra do Senhor, porque esse pastor aqui é um pastor corajoso. Esse pastor aqui, aleluia, é um pastor muito ousado. Aleluia. Quem olhava para ele dizia: ele está ficando louco. Porque que matemática é essa? Deixar 99 solta do deserto? Aleluia. A Bíblia não fala que ele deixou no aprisco. A Bíblia diz que ele deixou no deserto 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Agora eu te pergunto: que matemática é essa? Aleluia. Que esse pastor é capaz de deixar 99 para ir encontrar uma que está perdida. É Deus. Aleluia. Aquele dia ele chegou muito alegre. Ele chegou feliz com a ovelha no colo, porque ele tinha encontrado. Mas ele podia chegar lá, pastor, com a seguinte notícia: aleluia, 23 sumiu. Aleluia. 3 ovelhas, o lobo veio, comeu e matou. Aleluia. As outras 20 decidiu sair andando por aí. Aleluia. E que matemática é essa? Sabe qual é? É a matemática da graça. Aleluia. Que não soma a mesma soma que a gente soma. É Deus. Aleluia. Aleluia. 1 mais 1 para Deus não é 2. Aleluia. Para mim e para você, 1 mais 1 é 2. Aleluia. Mas na ótica de Deus é muito mais. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, Pedro chega até Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu amigo? Aleluia, aquele que me fere, aquele que me maltrata. 7 vezes está bom demais. Jesus disse: Pedro, está pouco. Aleluia, mas perdoa 70 vezes 7. Aleluia, mas não tem lógica. É impossível perdoar desse jeito. Sim, Pedro, é impossível perdoar da mesma proporção que eu perdoo. Não perdoa, Pedro. Mesmo que ele não mereça, perdoa. Mesmo que ele não mereça amor, continua amando, porque isso é a graça. Aleluia. E eu amo a palavra do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque Lucas ele escreve dizendo, aleluia, que Jesus, aleluia, Jesus ele é esse pastor, aleluia, que abre mão por um curto período de tempo, aleluia, de ovelhas que já estão com ele há muito tempo, para encontrar aquele que se perdeu ao longo do caminho. Aleluia. A ovelha, aleluia, ela não decidiu sair andando sozinha, não. Ela se perdeu. Alguma coisa a distraiu e ela não conseguiu mais manter o foco do pastor. Aleluia. Só tem uma coisa que faz a ovelha andar. O que é, pastor Krieger? É o som da voz do pastor. Aleluia. Aleluia. A ovelha ela não anda com estranho. Aleluia. A ovelha ela não anda com qualquer pessoa. Prova disso, João escreve, aleluia, no seu capítulo de número 10, dizendo, aleluia, que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e dele, aleluia, ela é conhecida, aleluia, de tal forma que ele chama cada uma delas pelo seu nome. Aleluia. Escute algo: Satanás ele conhece o teu nome perfeitamente, mas ele insiste em te chamar pelo teu pecado. Jesus ele conhece o teu pecado de capa a capa, mas ele persevera em te chamar pelo teu nome, porque não importa o que você fez, aleluia, não importa quem você é,
porque ao som da voz do pastor a ovelha caminha. Aleluia. E essa ovelha, alguma coisa no caminho fez ela se perder. Alguma coisa traiu essa ovelha. Aleluia. E que fez ela se afastar do rebanho. Aleluia. E quantas ovelhas, aleluia, não se afastaram do rebanho? Quantas ovelhas, aleluia, não estão perdidas? Porque algo ao longo da caminhada os atraiu. E quão perigo, aleluia, quão perigoso é ser atraído por aquilo que está fora. Aleluia, quão perigoso é tirar o nosso olho, aleluia, de Cristo, tirar o nosso olho da cruz de Cristo. Aleluia, distração é, aleluia, tirar o olho de um ponto, aleluia, determinado. Jesus é o ponto ápice que a gente deve olhar. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro, aleluia, da nossa salvação. Jesus é o centro da nossa história. E se a gente tirar o olho do centro, a gente fica à deriva. Aleluia. E eu te pergunto, o que é importante na tua caminhada? É o que o Senhor te proporciona no caminho, aleluia, só o que Ele preparou para você na chegada. Oh, glória! No caminho, o Pai te dará muita coisa. Deus. No caminho, o Pai te dará um bom casamento, um bom relacionamento. Aleluia. Um ótimo namoro. No caminho, o Pai te dará o melhor carro. Aleluia. No caminho, o Pai pode até te dar uma grande casa. No caminho, o Pai pode te proporcionar muitos benefícios, mas os benefícios do caminho não podem te roubar o teu olhar da tua chegada. Aleluia. O que você recebe no caminho, aleluia, não pode roubar a tua alegria da chegada. A Bíblia conta uma história no Antigo Testamento de um povo que estava a caminho da terra prometida, e em busca dessa terra eles se depararam com uma terra muito boa antes do Jordão. A Bíblia diz que eles olharam para o líder e disse: olha, dá para nós essa terra, aleluia, para a gente já está bom, aleluia. Agora não sei se é Josué ou Moisés, olha para eles e disse: tá bom, essa terra é de vocês, mas vocês vão ter que batalhar com os seus irmãos, até que cada um também consiga a sua terra, e vocês voltam e desfrutam do que é de vocês. Quantas vezes, aleluia, essa nossa promessa está lá na frente, e a gente se contenta com esse lado do Jordão. Aleluia. Quantas vezes, aleluia, Jesus fez as promessas de Jesus para a gente. É como Isaías declarou: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o meu pensamento. Aleluia. Mais alto do que os teus. O meu pensamento, ele consegue chegar na onde? Teu pensamento consegue chegar? Qual é o ápice para você? Maldivas? Qual é? Cancún? Qual é? Aleluia. Dubai? Aleluia. Eu tenho uma notícia para te dar. O pensamento de Jesus ao teu respeito vai muito mais além do que isso. Você pode até chegar em Maldivas, mas eu tenho uma notícia para te dar. A tua maior chegada vai ser a nova Jerusalém. Não importa, Jesus vai te dar muitas coisas aqui, mas ter o seu coração firmado no centro da vontade de Deus. Glória, glória, aleluia. Entenda algo, não é pecado viver tudo isso, é muito bom. Se Deus te proporcionar, desfrute, é dom de Deus. Aleluia. Porém, não deixe as bênçãos roubar o seu coração do abençoador. Aleluia. Aleluia, porque a bênção acaba, mas o abençoador morreu, ao terceiro dia ressuscitou, Glória para a Deus. sempre reinará. Aleluia. O carro dele, aleluia, não dura muito. Aleluia. Movido a gasolina. Aleluia. O carro lançamento hoje, 2021, daqui a 20 anos, é o Fusquinha de antigamente. Aleluia.
sai de moda, é descartável, mas você não é descartável. Aleluia. Você foi comprado com um grande valor. Aleluia. Sai de moda, se acaba, desgasta, vai embora. Aleluia. Mas o que o Senhor tem para te dar, eterno, a traça, a ferrugem e nem o ladrão pode tomar de você. Amém, Aleluia. Jesus. Aleluia. A palavra, ela é muito simples, mas o que Deus quer ministrar no meu e no teu coração é: tome cuidado com as distrações da caminhada, porque o que te atrai no caminho vai te impedir de chegar na chegada. Aleluia, Jesus. Tudo. Aleluia. A gente, quando tem um propósito, tem um objetivo, não sei se já aconteceu com alguém aqui. Às vezes você marcou um compromisso, tem que ir lá na casa da Maria. Aleluia. Às 8 horas marquei com a Maria. Aleluia. Aí a caminho da casa da Maria, o João aparece. Aí o João aparece e fala: vamos tomar uma coca. Aí você, vamos tomar coca, João. E você começa a tomar coca com o João e conversar com o João. Quando você vê, já é 8h30. Você fala: Maria vai me matar. Aleluia. A gente chega na casa da Maria. Foi pecado tomar coca com o João? Não foi. Mas o João foi a distração que te impediu de chegar na hora certa na casa da Maria. Tem coisas que nos atrapalham de chegar na hora certa, querido. Tem promessas que já é pra gente estar vivendo. E a gente só não vive porque está distraído com coisas no meio do caminho. E Jesus me traz aqui nessa tarde, nessa noite, para te dizer: tome cuidado com a caminhada. Aleluia. Ela não pode roubar o teu fogo na chegada. Aleluia. Tem muita coisa que é boa, não é pecado não, é top. Aleluia. Mas que nos impede de chegar na hora certa. E a gente questiona. Aleluia. A gente murmura e fala: Deus está demorando. Deus, até quando? Aí Deus fala: até quando? Até quando você chegar na hora certa. Aleluia. Até quando você fazer o que eu mando. Até quando você se posicionar da maneira que eu quero. Toma pancada, aleluia, do pastor, aleluia, de volta. É verdade, eu tenho que seguir os passos dele, eu tenho que pisar onde ele pisa, eu tenho que andar onde ele anda, porque a ovelha não sabe o perigo que ela corre, mas o pastor sabe. Quando ele vê o lobo, ele diz: aqui não, lobo. Quando ele vê o urso como foi pegado, aqui não, urso. Quando ele vê o leão, ele fala: aqui não, leão, é minha ovelha. Aleluia. E a ovelha, aleluia, se ela pisar onde o pastor pisa, não tem perigo, porque o pastor já examinou o caminho. E ele diz: eu sou o caminho. Sou o caminho? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Eu sou o caminho que você precisa caminhar. Eu sou a porta que você precisa entrar. Ao longo da nossa vida, a gente vai entrar em muitas portas. Portas do emprego desejado que a gente deseja entrar. Porta, aleluia, de tantas coisas. Mas a nossa maior porta é Jesus. Essa é a palavra. Cuidado com a distração. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Mário saiu lá do Oriente. Aleluia. Por que saiu do Oriente? Porque viu uma estrela que apontava para o menino Jesus. Eles rasgaram o deserto em busca de alguém que eles nunca tinham visto. É Deus. Aleluia. Chegando em Belém, eles parou na onde? No palácio. Porque na ótica humana, o rei nasceria na onde? No palácio. Aleluia. Se Deus ministrou meu coração dizendo: clima, cuidado com os palácios das distrações. Aleluia. Porque o palácio da distração daqueles magos fizeram muitas crianças morrerem. E a gente para em palácios, querido, que a gente fala: é aqui que o rei vai estar, é aqui que a bênção está. E mal a gente sabe que lá dentro tem um Herodes, doidinho para matar a bênção, doidinho para matar o sonho. Aleluia. E Jesus me traz aqui nessa tarde para te dizer: cuidado com as paradas.
E essa é a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. Aleluia. Aleluia. Viva tudo o que o Senhor te proporcionar. Aleluia. Só não deixa o seu coração se apegar com a matéria. Aleluia. Senão aquele que te abençoou. O coração tem que estar firmado em Cristo Jesus. Por isso ele diz: aonde estiver o seu tesouro, lá estará o teu coração. Amém, Jesus. Aleluia. Vale a pena servir. Vale a pena obedecer ao Senhor. Glória E se você a Deus. crê, Aleluia. aplauda o Senhor Jesus porque Ele merece. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Um ótimo final de semana. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração contigo. E nessa oração, aleluia, você tem a liberdade de apresentar para o Senhor aquilo que está te distraindo, aquilo que Deus te deu como bênção, não foi como maldição, aleluia, mas que nós não temos, a gente não tem, vou medir a palavra, aleluia, a gente está com medo de não saber utilizar da maneira correta. Aleluia. O que Deus nos deu é muita bênção. Aleluia. E é para você desfrutar. Mas o que Ele quer que você entenda é que isso que Ele te deu não pode ser o centro do teu coração, não pode ser o centro das atenções. Aleluia. Não pode ser o centro. Aleluia. O Senhor ministrou isso muito ao meu coração. Aleluia. Sempre esperei no Senhor um relacionamento, né? Aleluia. E Deus preparou para mim essa bênção linda. Aleluia. E quando a gente começa a namorar, a gente quer dar total atenção para o nosso companheiro, sim ou não? Sim. Aleluia. E nessa busca de dar total atenção à companheira, a gente deixa de dar atenção para aquele que nos abençoou. Aleluia. Quantas vezes a gente não faz isso? Aleluia. Quantas vezes Deus não depositou sobre a nossa vida uma bênção que a gente está dando mais tempo a isso do que para Ele? Aleluia. Antes, para receber a bênção, era 24 horas orando. Hoje, com a bênção na mão, 2 minutos na mão. Aleluia. Não é assim? É assim, meu. Aleluia. O ser humano é assim. Aleluia. Muitas das vezes ingrato. Aleluia. Mas Deus é fiel. E Ele dá uma nova oportunidade para a gente todos os dias. Aleluia. O que gera milagre na nossa vida, aleluia, não é muito pedir. Aleluia. Mas é muito agradecer. Aleluia. Na multiplicação dos pães, Jesus olhou para os discípulos e disse: o que tens nas mãos? Eles vão a procurar e falam: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha para eles e diz: dá para mim, coloca na minha mão. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para o céu, deu graças. Aleluia. Jesus, ele não ergueu o pão e o peixe para o céu dizendo: Pai, multiplica porque é pouco para essa gente. Não, ele só levantou o céu e disse: muito obrigado por esse pouco que eu tenho. E o pouco que era pouco aos olhos humanos deu para quase 5.000 homens comer, fora mulheres e crianças. Então o que gera milagre na nossa vida não é muito pedir, mas é muito agradecer. Aleluia. E a gente pede demais e agradece pouco. Aleluia. Que nós possamos encher o nosso coração de gratidão, porque o que Deus vai nos dar ao longo da caminhada vai ser muita coisa boa. Aleluia. Mas quando a gente receber, a gente tem que ter estrutura para agradecer, a mesma disposição de agradecer como a gente tinha que pedir. Aleluia. Aleluia. Ao mesmo tempo que a gente já estava pedindo, orando, jejuando, se consagrando, jejua, ora e agradeça. Aleluia. Se consagre e agradeça. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto de hoje. Senhor, em tudo, aleluia, o Senhor trabalha para o nosso bem. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos permitiu e nos trouxe até aqui. Senhor, poderíamos estar em outros lugares, mas assim como foi falado, colocamos o Senhor como o centro da nossa vida nessa tarde, Pai. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Sabemos que 2 horas de culto oferecido ao Senhor é muito pouco. O Senhor não quer a gente por 2 horas. O Senhor quer nós numa vida inteira, Pai. Pai, o Senhor não tem momentos conosco. O Senhor, Pai, quer uma vida inteira. Pai, momento a gente passa se distraindo, mas a vida é aos pés do Senhor. Aleluia. Pai, e a gente tem invertido os valores. Nós temos passado um momento dentro da tua casa. Pai, aleluia, visitado, como foi falado aqui, a tua casa. Pai, aleluia, e passado a vida inteira desfrutando de coisas que estão lá fora. Pai, e uma coisa só nos basta, Pai, é a tua presença em nós. Aleluia. Davi, Pai, ele errou, mas quando errou ele disse: Pai, retira tudo, retira o reinado, retira o ouro, retira a prata, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Pai, porque sem a tua presença a gente não é nada. Senhor, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder aquele que criou o mundo inteiro? Perder Aleluia. aquele que criou o céu e a terra, que nos criou a sua imagem e semelhança e disse: olha, homem, olha, mulher, dominava sobre todas as coisas. Hoje a gente é dominado por tudo e por todos. Espírito Santo de Deus, os valores estão se invertendo, mas restaura em nós a essência de filho, a essência de herdeiro, que não se, aleluia, que não se vende, ó Pai, aleluia, ó Pai, que não desperdiça o que tem, Pai, por um prato de lentilha, Pai, aleluia, mas que valoriza o que ganhou, Pai, do Pai, o que ganhou, Papai, na casa do Pai. A gente ganhou muitas coisas aqui, Pai, aleluia, ó Pai, para perder facilmente lá fora. Espírito Santo, tudo que tem distraído a tua igreja, Glória, tudo que tem distraído e distraído, Pai, nos ajuda, Papai, a viver novamente. Santo, Santo, aleluia. Qual é o porém, Pai? Qual é o porém que tem nos atrapalhado de estar nos teus aleluia, pés? Jesus. Pai, qual é o porém que a gente tem colocado e inventado, Pai? Senhor, Aleluia. Ah, Pai, quantas vezes nós nos declaramos hoje, a gente não orou orar, e a gente passa o dia inteiro fazendo tanta coisa e disse: Pai, aleluia. aleluia, eu não orei, Pai. Porém, agora eu vou orar uns minutinhos, um sono e vou dormir. Pai, aleluia, muda o nosso coração, que a gente, Papai, passe a te agradecer mais. Em nome de Jesus. Vai a reclamar menos. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Santo, é o que nós te Santo, pedimos e te agradecemos. Senhor, aleluia. Pai, abençoa o teu povo, nos dê um final de semana abençoado, nos leva em paz, em segurança, Nos em volta dos proteja, nossos Pai lares, amado. que possamos ter uma noite Tira de do nosso vitória, coração, Pai. Senhor, Que o Senhor toda seja dor, sempre toda nessa angústia, noite. Pai. Pai, Em nos nome do teu permita Filho ter uma noite Jesus, abençoada. Senhor, É o que nos nós dê a te pedimos força, e te Senhor, para agradecemos. caminhar. Em nome Te pedimos, de Senhor, em Jesus. nome Se de você Jesus. crê, aplauda o Senhor. Te agradecemos desde já, Senhor, aleluia. Olha para essa pessoa que Deus colocou do teu lado. Amém. Dê um sorrisão para ela. Tenha medo não. Aleluia. E diga assim: Jesus preparou um caminho de excelência. Um caminho de excelência. Só não deixe o caminho roubar o prazer da chegada. Sabe por quê? Na chegada tem tudo que Ele te deu no caminho e muito mais. Aleluia. Sabe o ouro que a gente fica lutando para conquistar aqui? Salário bom, sabe? Lá é rua para a gente caminhar. É, Deus. Aleluia. Tudo que a gente luta no caminho para conquistar, na chegada a gente tem com recompensa. Aleluia. Aleluia. A gente tem com recompensa. Por isso vale a pena caminhar com o Senhor. Amém. Irmãos, igreja, jovens, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. Aleluia. Tenha misericórdia de ti. Aleluia. E que Amém. Ele te dê a paz. Amém. Que o grande amor de Deus Que assim e a seja. graça do Senhor Jesus Cristo Que assim e a seja. consolação do Espírito Santo de Deus Que e assim seja seja. com cada um de nós hoje e eternamente. Todos digam Amém.
outros e Abacei.